Bem, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer recebê-los e estamos felizes hoje com a presença da nossa amiga Verônica, da Casa Chico Xavier, uma amiga muito querida, que vem compartilhar conosco essa tarde esses ensinamentos que a doutrina nos traz, que tanto nos faz bem, né? Que nos ajuda a entender melhor a nossa vida, nos ajuda a lidar melhor com as outras pessoas. Isso é um desafio, né? E o tema que ela vai trazer hoje para a gente é maravilhoso, que é o recurso precioso da prece, da oração, né? É a mesma coisa. Então vamos, antes de começar, vou dar só alguns avisos, tá? E depois eu já passo a palavra para a nossa irmã. Hoje nós vamos ter o nosso estudo, que é quinzenal, né? Quem estão lembrados aí. E a gente está estudando o Evangelho de Marcos, na perspectiva do Espírito Emmanuel, e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Como a gente fez há 15 dias atrás. Temos também um aviso para dar aqui, é que no sábado que vem nós teremos o lançamento do livro do nosso amigo Sergivano, tá certo? Vou avisar no início e vou avisar no fim também, tá certo? Para não perder essa, porque estão todos convidados para participar lá do lançamento, vai ser lá na Livraria Imperatriz, lá no Shopping Difusora, tá certo? É um livro que é o resultado dos estudos dele de mestrado e doutorado na área de ciências sociais, e o livro não é espírita, mas o tema tem tudo a ver, e a gente tem que valorizar as pesquisas científicas, valorizar todo esse esforço para poder entender melhor a realidade e podermos, como espíritas, inclusive, atuar nessa realidade, né? Então, olha o tema do livro dele, que beleza. Violência no espaço. A violência que não é, mas é um estudo que ele fez. Violência no espaço escolar. Discurso, sujeito e as práticas em escolas públicas de Caruaru, Pernambuco, né? Então, é um estudo aí bem interessante sobre a violência no espaço escolar, que é um tema que é oportuno e interessa a todos nós que temos filhos, né, que temos netos que vão para a escola. A gente precisa conhecer essa realidade, né, como é que esse discurso, como é que essa prática, como é que isso acontece. Eu estou doido para ler esse livro, né? Estou aqui só na expectativa para a gente conhecer melhor a realidade e de que forma eu posso ajudar, né? De que forma eu, como espírita, posso dar uma contribuição para reduzir essa violência. Porque ninguém quer que a violência se estabeleça, né? Pelo menos ninguém em sã consciência, né? Com a sanidade mental, a gente não quer que a violência aumente, a gente quer que as coisas fiquem cada vez mais pacíficas. Muito bem, então esse é o recado. No sábado que vem, dia 6 de julho, às 17h30. Então, quem puder, está convidado a dar um pulinho lá para a gente conhecer e participar desse lançamento. Ok, Sergivano? Faltou alguma informação? Não. Depois outra hora você explica melhor, tá bom? Muito bem. Então, temos também, quem quiser depois colocar o nome para vibração, temos nosso livro de preces, tá certo? E temos também o passe após a reunião, após a palestra da nossa irmã. Então, quem tiver interesse em tomar o passe, aguarda sentadinho que vai ser chamado. Eu vou ler só uma mensagenzinha aqui desse livro, Agenda Cristã, para a gente, na sequência, a gente passar a palavra à nossa irmã, Verônica, tá certo? Então, vamos lá. A mensagem é: em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então fica aí o recado, se foi aleatório, né? Mas acho que vai ser útil aí na sua fala e tem a ver com o livro de nosso irmão. Pois bem, sejam bem-vindos também, bem-vindos que estão nos acompanhando nas redes sociais, estão no Instagram. Vamos fazer a nossa prece de início. Vou pedir ao nosso irmão Plínio, por gentileza, que faça a prece assim. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer minha prece, uma oraçãozinha que eu ensaiei em casa, não tem voz de cantor. Eu espero que tenha paciência comigo. Aquela música de O Som do Silêncio.
Bendito aquele que vem e que boas novas tem, para ensinar e nos instruir e ajudar a gente a evoluir, e que venha em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua palavra de amor foi o que Ele ensinou, nos mostrou o caminho da verdade e mandou fazermos caridade. É por isso que sempre estamos aqui, para ouvir e aprender em silêncio. Amém? Assim seja. Muito bem. Então, com essa prece, né, musicada, de autoria do nosso irmão Plínio. Nosso irmão Plínio é cordelista aqui na casa, faz uns cordéis muito bonitos, né? Tem aí toda essa parte artística, né? Foi ótimo. Então, aproveitando esse clima, né, vamos chamar a nossa irmã Verônica para tratar do seu tempo, um recurso precioso da oração. Posso por aqui mesmo? Deixa aí. Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam na paz do nosso Mestre Jesus e que esse momento possa ser para todos nós um momento muito precioso, para que possamos falar desse recurso precioso da oração. Esse recurso que está para cada um de nós de forma gratuita e que na maioria das vezes a gente não utiliza com toda a riqueza que ele nos traz, né? Então, essa reflexão de hoje, tudo o que nós vamos falar aqui, eu acredito que já seja conhecido da maioria de nós, porque está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, está lá na Gênese. Então, são conceitos que a gente vai rever, né? E que eu acredito que sejam muito pertinentes para todos nós, porque falar de prece é falar do nosso cotidiano, né? E é o meio que nós temos ao nosso dispor para que nós possamos acessar ninguém menos do que o nosso Criador, aquele que é a fonte de todo amor, a fonte de toda a vida, não é? Então, obviamente que à medida que nós vamos exercitando a oração, esse hábito de orar, não como algo mecânico, mas como algo que sai do nosso coração para Deus. A partir desse exercício, cada vez mais a gente vai se sentindo mais próximos dele, não é? Então, esse é o objetivo. Então, eu espero que de uma forma leve, de uma forma tranquila, simples, a gente possa aprender juntos, né? Os palestrantes aí, os palestrantes de verdade, né? Eles dizem assim que os ouvidos que primeiro ouvem são aqueles de quem está falando, né? Então, o aprendizado é para a gente, né? Mas, em relação à prece, é de todos nós. Então, vamos lá. Trazendo o Evangelho no capítulo 27, né? Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento, o item 9. Eu acho maravilhoso. Kardec nos diz, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Essa invocação é um chamado em auxílio, é um pedido de auxílio, né, quando nós oramos. As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos que são incumbidos de realizar a vontade de Deus, ou seja, os seus mensageiros. E aí eu fiquei pensando, Jesus é um desses, não é? Porque a gente não ora a Jesus. Ele não é um espírito
que é responsável pelo nosso plano, pela terra, ele é um desses que executam a vontade de Deus. Então, as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. E aí a gente pensa, quem são os bons espíritos? O nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, é um desses bons espíritos, não é? Então, é lícito que nós possamos nos dirigir a esses espíritos em prece. E elas são levadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres, que não esses que a gente falou aqui, esses são intermediários, intercessores, né? Porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, a gente vê aqui que a gente pode orar dirigindo nossas preces a esses espíritos que são mensageiros de Deus, aos espíritos protetores, os bons espíritos. Às vezes a gente gosta de um determinado espírito, né? Aí a gente se dirige a ele, né? Mas é importante que nós sempre guardemos isso. Essas preces, elas são reportadas a Deus. O recurso da prece, ele está para cada um de nós, para essa comunicação direta com o Pai. Né? Então, a gente muitas vezes não utiliza desse modo. Não é? Vamos continuando nossa reflexão. Lá no item 15 desse mesmo capítulo do Evangelho, Kardec nos diz que está no pensamento o poder da prece. Nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Veja, o poder da prece está no nosso pensamento. Nada exterior, nada que seja material. Esse recurso só depende de nós. Pode-se, portanto, orar em toda parte a qualquer hora, a sós ou com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo só se faz perceber quando é preciso um pouquinho mais de recolhimento. Quer dizer, lá no Pão Nosso, eu não lembro, lugar deserto, acho que é o capítulo 34, diz assim que o melhor lugar para Jesus se encontrar conosco em oração é o templo sagrado do nosso coração, o nosso altar íntimo. Então, quando a gente lê isso aqui que está lá no Evangelho, a gente percebe que eu só preciso me recolher um pouquinho para esse templo, não é assim? Para que eu possa orar, né? Já no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que fala das leis morais, especificamente o capítulo 2, que trata sobre a lei de adoração, os Espíritos nos dizem que a prece é um ato de adoração. Se é um ato, é ação, não é assim? Então, nós precisamos nos movimentar para orar, decidir, querer, não é isso? E a adoração aqui, eu fui buscar o significado, que eu gosto muito do significado das palavras, como reverência. Tem também o termo veneração, que quando a gente vai ver, um e outro têm o mesmo significado. Então eu trouxe a adoração aqui como reverência, o que envolve um profundo respeito, um extremo, uma forte admiração por aquilo que para nós é sagrado. E quando eu estava me preparando, eu fiquei pensando, a gente tem ao nosso dispor o recurso de falar diretamente, de nos comunicarmos diretamente com aquele que nos criou, com o nosso Criador, que é a fonte de tudo, a fonte da vida, a fonte do infinito amor. E é por isso que eu digo, quando a gente escuta as pessoas em atendimento fraterno, nos estudos, a gente percebe que as pessoas não têm o hábito da oração. E às vezes até entre nós, né? A gente vê na literatura que é interessante que a gente faça a nossa oração
de preparação para o sono, que a gente também possa orar de manhã quando acorda, não é? E não especificamente com essa rigidez, mas que assim, a oração faça parte da nossa rotina, que a gente busque essa intimidade com o Pai, para que a gente possa estreitar esses laços. Consequentemente, a gente aumenta também a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de perceber essas instruções que a gente recebe também pela oração. Então, lá no Livro dos Espíritos se diz que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Quando eu elevo o meu pensamento a Deus, vai junto as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu já falei sobre isso aqui em outro momento, não foi? Então, pensamento não é só pensamento, é tudo que dá base a ele. As nossas emoções, aquilo que nos impacta da realidade exterior, aquilo que nós já conseguimos elaborar um pouquinho melhor, mas que nem sempre esses sentimentos eles são positivos, não é? Então, tudo isso, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, vai junto também no pacote, né? Esses sentimentos, essas emoções. Quando a gente busca pela oração, esse ato de adoração, a nossa alma se aproxima de Deus. Então, eu fico pensando, para que a gente possa desenvolver a nossa fé, um dos meios que possibilitam esse desenvolvimento é a oração. Porque como é que eu vou ter fé em algo, em alguém que eu não mantenho, com quem eu não mantenho uma relação estreita, com quem eu não estreitei esses laços, né? Então, faz parte do desenvolvimento desse germezinho que está em nós, da fé, a utilização da oração. E aí lá no Livro dos Espíritos também se diz assim: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. E aí eu estava ouvindo Anete Guimarães, Mariana gostou muito, e ela estava falando sobre as pesquisas que já existem de várias universidades pelo mundo, que já constatam, pelo escaneamento do cérebro, os efeitos benéficos da oração. A grande questão para os cientistas é que eles não conseguem explicar esses efeitos tirando Deus da situação, né? Eles não conseguem explicar os efeitos benéficos da oração tirando Deus dessa situação. Então está aí um mistério que, quem sabe, faça com que esses cientistas também se voltem mais para a própria espiritualidade, né? E quando diz assim, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo, nessas pesquisas que a Anete citou, essa prece, ela não é aquela prece mecânica que a gente repete porque já sabe ela decorada, entende? É uma prece que mobiliza os nossos sentimentos, em que cada palavra a gente sente o que está dizendo, o que está pedindo, é algo que nos toca. Então, essa prece é a que causa esse efeito benéfico em nós. A prece é como se fosse um imunológico da alma, a gente pode dizer assim, né? Porque esses efeitos, inclusive, potencializam o nosso sistema imune, entende? Por isso que ele é um imunológico da alma, né? E lá se diz assim: preferível lhe é a Deus a prece do íntimo do que a prece apenas lida quando, por mais bonita que ela seja, ela não venha do coração. Veja, o nosso irmão hoje aqui trouxe a arte em forma de prece, a música. Na literatura de André Luiz, a gente vê muito os momentos em que necessidades espirituais se para um certo momento
para oração e sempre tem a música. Não é assim? Então, é esse tipo de movimento que mobiliza os nossos sentimentos. E agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Quando a gente fala da nossa alma, do que a gente está sentindo. Às vezes eu digo assim às pessoas, tem uma senhora que eu conheço que ela teve uma perda de 2 filhos, assim não era espírita, um bem próximos do outro, e ela ficou de mal de Deus. E aí eu dizendo a ela, se eu pudesse lhe dar um conselho, o único que eu diria é, fale com ele, fale mesmo que a senhora está sentindo, os piores sentimentos que a senhora tiver, mas fale com ele, não deixe de falar, por quê? Ele vai lhe ouvir e ele vai lhe responder. Então, o mérito não está em fazer da prece um modo de empregar o tempo e fechar os olhos para os seus próprios defeitos. Às vezes a gente encontra pessoas que oram muito, mas que, na verdade, não se apercebem de como elas são, daquilo que precisam modificar no coração, da dureza em perdoar, em esquecer as mágoas, em se libertar do ódio, do rancor. Então, isso é o que a gente precisa utilizar também, a prece como um remédio para o estudo de nós mesmos. E aí, quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu me lembrei daquela famosa pergunta 919A de O Livro dos Espíritos. E tem uma partezinha que Santo Agostinho fala assim. Ele diz que todos os dias ele interroga a consciência dele e passa em revista ao final do dia todas as suas ações. Não é? Eu acredito que a maioria de nós conhece essa pergunta, para saber se alguém tem alguma queixa acerca da ação dele naquele dia. Não é? E tem uma partezinha que eu grifei que ele fala assim: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, isso aqui corrobora perfeitamente essa outra fala de que a prece é um remédio para o estudo de nós mesmos. Então, se a gente utilizar da prece ao final do dia para passar em revista as nossas ações, pedindo a Deus ou ao nosso anjo guardião que nos esclareça, grande força a gente vai conseguir para enfrentar isso que a gente precisa mudar. Essas paixões que a gente precisa se libertar, o ódio, o rancor, o ciúme, tantas mazelas que ainda estão em nós e muitas vezes a gente nem olha porque a gente tem medo de enfrentar, porque a gente não quer admitir. Eu lembro sempre de Haroldo Dutra Dias dizendo assim, que a gente precisa colocar luz sobre as nossas sombras, porque é somente assim que a gente vai conseguir vencê-las. Então, no Livro dos Espíritos continua: a adoração origina-se de um sentimento inato, natural, como também está em nós o sentimento da existência de Deus. Então, dentro de nós, criados que fomos por Deus, existe esse sentimento que é natural em todas as civilizações, de que existe algo superior a nós. A existência de Deus, esse sentimento de que nós precisamos nos dirigir a alguém que pode nos proteger. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E como eu falei, esse recurso
está para cada um de nós de modo natural, para que a gente possa se comunicar com o nosso Pai. A gente sabe que o modo como nós fomos apresentados a Deus, cada um na sua história, quando era pequenininho, muitas vezes, aquele Deus punitivo, né? Aquele Deus que estava vendo tudo que a gente fazia, né? E que a mãe e o pai da gente utilizava isso para fazer com que a gente não fizesse as traquinagens, não é assim? Mas fazia a gente ter medo dele, não é? Então Jesus, ele veio nos mostrar que Deus é o nosso Pai, e é um Pai de amor, é de justiça, mas de muita misericórdia e de muito amor. E nessa comunicação com o nosso Pai, nós podemos nos propor a 3 coisas: pedir, agradecer e louvar. Não é assim? A gente fica mais no petitório, né? Mas aí, quem sabe, a gente vai avançando. E aí tem uma parte do Evangelho que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: o que Deus irá nos conceder sempre, se nós pedirmos com confiança, é coragem, paciência e resignação. Veja, 100% de certeza de que a nossa prece vai ser atendida se nós pedirmos com confiança, coragem, paciência e resignação. E aí a gente pensa, coragem para que a gente possa enfrentar a luta, não é assim? Porque se a gente parar para pensar, cada um de nós aqui está numa luta diferente. Cada um de nós está enfrentando uma situação diferente. Com alguém que a gente ama, conosco mesmos, tentando vencer algum vício, algo que está em nós, no nosso trabalho, com a nossa família. Então, cada um de nós, se eu perguntasse aqui hoje, eu tenho certeza que eu ouviria uma situação diferente. Nenhum de nós está isento de passar por essas provas, por essas expiações, por esses sofrimentos que são ainda característicos do nosso planeta. Então, sabendo que Deus vai nos dar sempre a coragem, a paciência, a resignação. Eu falei da coragem, a paciência para que a gente saiba que tudo vai acontecendo e é um processo, não é? Tem situações que a gente não consegue alterar. Então, eu lembro de Mariana falando de José Carlos de Luca. São as situações que a gente pode mudar, não é assim? As situações que a gente não tem como mudar, né? E o que é que a gente faz nessas situações? Se eu não consigo mudar a situação, quem é que tem que se transformar? Não sou eu? Não é assim? Então, tudo isso é um aprendizado nessa escola que a gente está aqui da vida. A resignação, ao contrário do que muitos de nós podem pensar, não é a passividade, né? É a aceitação da vontade de Deus, porque eu compreendo o mecanismo da justiça divina, em que cada um de nós, a cada um de nós segundo as suas obras. Se eu quero hoje ter um futuro mais tranquilo, menos complicado, eu tenho que começar a trabalhar a minha colheita, o meu plantio desde já, né? Para que mais para frente eu possa colher esses frutos de um pouco mais de paz, de um pouco mais de equilíbrio. Né? Deus também nos concederá os meios de nos tirarmos por nós mesmos das dificuldades, mediante ideias que nos surgem na mente a partir da sugestão dos bons espíritos. Veja que coisa linda! Ele dessa forma nos deixa o mérito da ação. É tão sutil a orientação desses benfeitores, sempre para nos preservar, nos respeitando a liberdade de escolha. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E aí eu coloquei aqui alguns recursos que eu enxergo como os nossos recursos de força,
aquilo que está em nós. Cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Que forças são essas? Se a gente parar para pensar, a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa ação, porque a oração, a rogativa, não é apenas o pedir. Sempre que a gente ora, os problemas eles não vão deixar de existir, mas a gente ganha um ânimo novo para conseguir enfrentá-los com mais coragem. Então, só isso já me fez mudar de lugar, entende? Então, oração se supõe também ação. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois lhe pôs deveres a cumprir na terra. E o nosso trabalho material é um desses deveres, para que nós possamos, por meio dele, desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. E as provas aqui, recentemente a gente estava estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. As provas têm uma dupla finalidade, né? Desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa paciência e a nossa resignação. Então, percebam que a sabedoria de Deus, ela é infinita, porque nada, absolutamente nada, na existência está solto. Não tem uma ponta solta, não é? Tudo existe por uma razão, com uma finalidade, e cabe a cada um de nós, desenvolvendo essa inteligência, buscar os meios de vencermos essas provas. É lícito para cada um de nós tentar enfrentar as nossas dificuldades. Foi por isso que Deus nos deu a inteligência. Então, a ação da prece também tem por efeito buscar essa salutar influência dos Espíritos. E desse modo que nós possamos adquirir a força moral necessária a vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se dele nós nos afastamos. Então, os Espíritos, eles não afastam de nós o mal. Então a gente ora não é para pedir aos bons Espíritos que afastem de nós o mal, mas sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada criam obstáculo para que se cumpram os decretos de Deus. Tampouco suspendem o curso, o fluxo das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Por isso que é tão importante nós conhecermos essas leis de Deus, porque nos esclarecendo, naturalmente nós buscamos esse caminho reto. Os Espíritos agem, contudo, a nossa revelia é de uma forma tão sutil, tão imperceptível, que a gente pensa que aquele pensamento é nosso, aquela orientação é nossa. Isso tudo para que nós não entendamos como se eles estivessem dominando a nossa vontade, para que a gente não seja como máquinas. Nós temos a prerrogativa, o direito dado por Deus do pensamento, do raciocínio e do livre-arbítrio, justamente para que possamos ter o mérito. É o que o Evangelho diz. Deus quer que seja assim, para que possamos ter a responsabilidade sobre os nossos atos, o mérito da escolha entre o bem e o mal. Lá na questão 629, sobre a definição, a conceituação do que é a moral, né? A regra de bem proceder, identificando o que é o bem e o que é o mal. E tem uma parte que eu acho maravilhosa, por isso que eu gosto do sentido das palavras. Funda-se na observância das leis de Deus
quando você vai buscar o conceito do que é observância, é ação de pôr-se em conformidade com um modelo. Veja, funda-se na observância da lei de Deus. Observância quer dizer ação de pôr-se em conformidade com o modelo. E no caso, qual é esse modelo? A lei de Deus, não é? Então, por isso que é tão importante, e principalmente para nós que abraçamos a doutrina espírita, esse esclarecimento que vai nos libertando. Entendem, meus irmãos? E as nossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Eu lembro de um caso da Revista Espírita que fala sobre um cientista que na existência em que se tratava era uma mulher e que sofria de várias doenças desde que nasceu. E uma vez a filha dela, que era espírita, em oração, falando com seu guia, com seu espírito protetor, perguntou o porquê da mãe sofrer tanto. E aí a resposta foi que melhor do que entender as razões é orar e pedir a Deus a resignação para vencer todas as provas. Porque ela tinha sido, em outra existência, um cientista e tinha cometido as maiores atrocidades em nome das pesquisas científicas. Então, são situações muito fortes, não é? Cada um sabe as dificuldades que enfrenta, as dores, os sofrimentos. A gente não tem como julgar, mas diante desse conhecimento que é tão libertador, que é tão consolador, a doutrina espírita ao menos nos dá uma noção, né, para que possamos ter convicção de que as causas dos nossos sofrimentos ou podem estar nessa existência ou em existências pretéritas, não é? E que o melhor para nós, de fato, é não buscar entender agora essas razões, né, dos nossos sofrimentos. E aí tem uma partezinha que ele diz assim: a prece nunca é inútil quando bem feita, porque nos dá a força de suportar corajosamente as nossas provas. E eu fiquei pensando, quando é que uma oração não é bem feita? E aí lá no capítulo 108 do livro Pão Nosso, que fala sobre a oração, Emmanuel nos traz uma pérola. Ele diz assim: que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, nesse caso Deus, de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. E aí eu fiz essa ligação aqui porque eu achei bem coerente, né? A gente às vezes, no meio do turbilhão das situações, a gente naquele desequilíbrio pede a Deus, é o que Emmanuel fala aqui, uma solicitação em gritaria, com evidente sintoma de desequilíbrio. E aí ele responde: o concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Então, que a gente faça em nós que a gente construa em nós essa serenidade. E aí no capítulo 25 do Caminho, Verdade e Vida, na mensagem Tende Calma, foi a melhor definição de calma que eu já encontrei. Emmanuel diz assim: os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Veja, estabelecer a ordem em si mesmo para receber
os recursos celestes, os recursos do céu. As bênçãos de Deus que estão a todo tempo chegando para cada um de nós. Mas quando a gente está nesse desequilíbrio, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir, a gente só consegue ver o problema, não é assim? E aí a gente fica tão cego que a gente não enxerga nenhuma solução, não é? Então, estabelecer a ordem em si mesmos para receber os recursos do céu. E aí, a ação magnética da prece. Por exercer a prece uma ação magnética, poderia supor que o seu efeito depende da força fluídica daquele que ora. Essa questão eu acho ela belíssima, porque a gente recebe, eu acredito que aconteça com vocês também, as pessoas dizem assim, ora por mim, eu estou precisando tanto, eu estou passando uma situação tão difícil, não é? E aí essa parte eu acho maravilhosa do Evangelho, justamente para essas pessoas. Ele diz, assim, entretanto, não é. Quer dizer, a ação magnética da prece não depende da força fluídica daquele que ora. E ele diz, não depende, vamos dizer assim, completamente. Não é? Porque lá na frente a gente vai entender que a gente pode sim melhorar a qualidade da nossa prece. Ele diz assim no Evangelho, exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Não é? Ou seja, à medida que a gente ora e a gente ainda não tem aquela força para conseguir alcançar o resultado naquela oração, esses espíritos benfeitores suprem a nossa insuficiência, desde que exista uma, vamos dizer assim, uma utilidade para essa graça, não é? Ou que ela possa ser proveitosa. Existe um merecimento e a finalidade, não é? A utilidade. Então, o homem que não se considere suficientemente bom, não deve, por isso, abster-se de orar, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Isso entre nós e nas nossas reuniões mediúnicas também acontece muito. Os espíritos chegam e eles dizem assim, mas eu sou digno de falar com Deus? Eu sou digno de ficar aqui? Será que aqui vão me aceitar? Entende? Como se eles fossem indignos dessa assistência, desse cuidado. Muitas vezes somos nós também que nos consideramos assim, né? A consciência da nossa inferioridade constitui uma prova de humildade. E essa prova de humildade é sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que anima aquele que pede. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão essa que os espíritos bons ficam felizes de incentivar. A gente vê no Evangelho a festa que acontece no céu quando um pecador se transforma. Não é assim? Repelida só é a prece do orgulhoso. Por quê? Porque ele deposita fé, muito mais fé, no seu próprio poder. E ele se considera superior, muitas vezes até a Deus. Do coração do egoísta, do coração daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tudo isso é para que a gente pense também como é que está a nossa prece. Qual é a minha intenção quando eu faço as minhas preces? Não somente em relação às minhas situações, mas em relação àquelas pessoas que eu convivo, que eu gosto.
E o Evangelho continua dizendo: renunciar à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. De todo o bem que nós podemos fazer aos outros, orando, intercedendo por eles junto a Deus. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. E aí eu trouxe um trechinho do Evangelho também, falando sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. O Evangelho diz assim: a prece tem sobre eles, esses espíritos, uma ação mais direta, os reanima, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, nós precisamos de fato orar por esses que já partiram, orar por esses espíritos sofredores. Alívio desses sofrimentos, abreviar, ou seja, diminuir, reduzir esses sofrimentos, pelo que gera neles essa necessidade de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. É quando também a gente, na escuta, na reunião mediúnica, eles falam que no momento em conseguir, não conseguiam orar, mas pensaram em Deus. Então é como se, veja, esse momento é o que eles recebem o auxílio. Porque já começou a existir naqueles corações essa necessidade do arrependimento e da reparação. Entendem? Então, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos pensar todos, encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E é ele que, recebendo da vontade uma impulsão, esse fluido que está em nós, ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Lá no Livro dos Espíritos a gente vê isso, que ao pensamento não se consegue colocar obstáculos. Pode-se sim tentar amenizar os seus impactos, mas não conseguem detê-lo. Então, o pensamento vai ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra, no espaço, de encarnado para desencarnado, e o contrário também, desencarnado para encarnado. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Um simples pensamento. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Quanto mais esclarecido, quanto mais forte esse pensamento, quanto mais vigilante essa vontade, mais força tem essa corrente fluídica. É assim que os espíritos ouvem a prece, que eles é dirigida a qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos também se comunicam, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem mesmo à distância entre encarnados. Às vezes, veja que interessante, eu penso no cliente e daqui a pouco o cliente fala comigo. Veja, e é cliente, né? Imaginem se for uma situação específica, alguém que a gente ame, que a gente queira ajudar, que esteja passando por dificuldades, não é? Aí às vezes a gente fala com a pessoa, eu hoje em dia fico muito mais atenta a isso. Quando eu lembro de alguém, quando me vem a pessoa no meu pensamento, imediatamente eu faço contato com aquela pessoa. Porque eu sei que não é por acaso, né? Então eu faço contato e às vezes a pessoa diz, eu estava pensando tanto em você e eu precisava conversar com você.
aí solta o que tem, entende? Então, que a gente também possa fazer esse exercício, porque a prece, ela exerce essa ação direta e eficaz, né? Mas nem por isso ela deixa de estar subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo em todas as situações e o único que é capaz de tornar essa prece realmente eficaz. Cada um de nós tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente. Vejam mesmo, eu acho isso tão bonito. Cada um de nós tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, que não se esgota. Todos trazem consigo o remédio aplicável. Quando se diz que um médico opera a cura de um paciente, isso aqui é Gênesis, capítulo 14, sobre os fluidos. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Quando eu escutei de Emmanuel, eu acho que é Fonte Viva, eu não lembro agora qual é o capítulo, mas ele diz assim, que há de chegar o minuto revelador em que nós teremos certeza que não trabalhamos para as autoridades terrestres, trabalhamos para Jesus. Depois que eu ouvi isso ampliou meus horizontes. Hoje, quando alguém me aborda no trabalho para contar um problema, eu sempre dou um jeitinho de dar uma paradinha no que eu estou fazendo e dar atenção àquela pessoa. Por quê? Eu não estou trabalhando para essas autoridades terrestres. Eu estou trabalhando para Jesus. E aquela pessoa que está ali na minha frente não é o meu próximo. Então, servindo ao meu próximo, eu estou servindo a Jesus. Vamos continuar. Assim sendo, em relação a esses fluidos, essa fonte fluídica permanente, trata-se de purificar essa fonte e lhe dar qualidades tais que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. Como é que a gente dá qualidade aos nossos fluidos? Ele diz, o perispírito, portanto, é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa-se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus, os espíritos ainda ignorantes do bem. Essa têmpera que se fala, Kardec fala lá na Gênesis, aí eu fui ver o que era têmpera, né? Eu que gosto do significado das palavras. Têmpera é o tratamento térmico mais importante dos aços. Veja, tratamento térmico mais importante dos aços e envolve aquecimento e resfriamento, o que leva a um grande aumento de dureza, da resistência ao desgaste e atração. Então significa que, veja, o que já é resistente passa por um tratamento que envolve resfriamento e aquecimento para aumentar a dureza e a resistência. Veja se isso não se aplica a cada um de nós. Quando a gente melhora as imperfeições da nossa alma, é quando nós simbolicamente endurecemos essa nossa couraça, que é o perispírito, que é os fluidos, essa fonte permanente desses fluidos. Entendem? Então, é só melhorando, né, as nossas imperfeições, nos libertando dos vícios, das más paixões, que a gente consegue ir adquirindo essa melhoria. Né? Consequentemente, vamos nos tornando mais resistentes diante das dificuldades que a vida nos impõe.
Então, já estou quase no meu tempinho, né, amiga? Então, aquela mensagenzinha de Emmanuel, lá no capítulo 108, intitulado Oração do Pão Nosso, que ele pergunta, eu acho interessante porque ele faz uma comparação, uma analogia com o pedir, né, com o louvar e com o agradecer, nessa mensagem. Quando ele diz que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, porque a gente já viu, com evidentes sintomas de desequilíbrio. E aí a resposta é: o concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Aí ele diz: e forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Quem dentre nós já consegue agradecer a Deus, a Jesus, os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando neles as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito? Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos próprios propósitos inferiores. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. A gente ainda tem um bocado de estrada aí pela frente, não é? E para finalizar, lá do livro Opinião Espírita, capítulo 59, No Silêncio da Prece. Essa mensagem é de André Luiz. E eu achei esse trechinho, que já é o final, belíssimo para trazer para a gente. Ele diz assim: não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. A gente não consegue, né, sentir no corpo físico, a partir da oração, esses resultados imediatos que ela já nos proporciona. Mas ele diz: o firmamento, ou seja, o céu, não é impassível, não é imperturbável, porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência, com mais intensidade do que num discurso de 1000 palavras, o hino vibrante do amor puro, o hino vibrante do amor puro, a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz. Quando nós oramos, nós assimilamos essa luz que é de Deus, da providência divina, da solicitude divina, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Então, essa aqui é uma oportunidade bendita para cada um de nós, que nós possamos aproveitá-la com lucidez, através do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, e que possamos cada um utilizar a cada dia com mais consciência o recurso precioso da oração, da prece. Emmanuel diz que é um jato de luz direcionado, o pensamento esclarecido. É um jato de luz direcionado. Então, quando eu escuto isso, eu fico com vontade de melhorar mais. Eu não sei se acontece com vocês, para a gente poder, né, ver se a gente consegue pelo menos ter aquela luzinha como é o nome? Do vagalume, né? Então, meus irmãos, eu agradeço de coração
essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando juntos, né? E que Jesus nos ilumine a todos nessa caminhada. Muita paz e muita luz. Muito bem, meus irmãos. Então, gostaria de agradecer a nossa irmã Verônica, né? Por essa... Mari está aí, Mari? Eu estou vendo agora, tudo bem. Tivemos aí um ensinamento muito interessante sobre a prece, né? Fiquei ali pensando várias coisas desse verão. Meu Deus do céu. A solicitação em gritaria, quantas vezes a gente faz isso, né? Porque a gente vai fazer um pedido, a gente já pede muito, né? Que a gente gosta de pedir, aí vai pedir mais em desequilíbrio, né? Eu estava pensando ali, sabe, Verão, que às vezes também a gente tem a petulância de solicitar em gritaria, além do desespero, às vezes com revolta, exigindo de Deus, às vezes, que resolva nossos problemas. É uma petulância muito grande. No nosso tempo, né? No nosso tempo. Pois bem, então, olha, temos um passeio por diversos conceitos, muito interessante. Queira Deus que em breve a gente esteja conseguindo agradecer a Deus, né? Louvar a Ele, mesmo no momento da dificuldade, né? Das refreiras que a vida apresenta para a gente. A gente vai conseguir, né, Bela? A gente chega lá. A gente chega lá. É treino. Pois muito bem. Então vamos encerrar. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Leva o nosso abraço lá para todos da Casa Chica, essa casa irmã muito querida, tá certo? Que nos sentimos muito bem quando vamos lá e muito bem quando vocês vêm aqui. Uma alegria muito grande recebê-los e recebê-las. Pois bem, vamos dar alguns avisos para encerrar a nossa primeira parte, tá? Dos trabalhos. Vamos ter hoje, após os passes, tá certo? O nosso estudo que ele vem fazendo do Evangelho de Marcos na ótica de Emmanuel. Aquelas mensagens de diversos livros que ele tem. Vamos dar continuidade hoje, tá certo? E quem quiser participar é após os passos, mais ou menos umas 18 horas a gente está começando, tá? Um pouquinho mais. Quem quiser tomar o passe, pode aguardar um pouco sentado, que quando começar a gente vai chamando aos poucos, tá bom? E também quem quiser colocar o nome no nosso livro de prece, que a gente faz nossas vibrações nas quartas-feiras à noite. Quem quiser colocar o nome no livro, no seu ou de algum parente, encarnado ou desencarnado, pode colocar, tá certo? Que a gente vai levar para a reunião e faz a vibração nas quartas-feiras. Outra coisa é sobre que nós temos o projeto Aninhando Mães, que é o projeto que cuida de uma parceria que a gente tem com o posto de saúde e atende algumas mães em situação de vulnerabilidade aqui na região. E a gente vai fazer um bazar para reverter os recursos para elas mesmo, tá? A gente vai chamar primeiro elas para que elas possam de alguma forma participar do bazar e pegar alguma coisinha para elas, né? Alguns itens, mas o que for assim, arrecadado por outras pessoas adquirindo, a gente reverte para elas mesmo. Então, o recado é: quem quiser fazer doação de roupa, de sapatos ou outros itens, fique à vontade. E por incrível que pareça, esse bazar que a gente vai organizar está mais com itens masculinos e está com menos femininos. É incrível isso, né? Porque normalmente tem mais itens femininos. Então, quem puder, né, fazer essa doação, será muito bem-vindo, tá bom? Outro aviso é que nosso irmão Sergivano, já avisei no início, vou avisar de novo, para quem não estava aqui, Sergivano Antônio dos Santos é trabalhador da casa, tá certo? E ele está no próximo sábado, que é dia 6 de julho, o lançamento de um livro dele, vai ser às 17h30 lá na Livraria Imperatriz, no Shopping Difusor, lá no terceiro andar, né? Não é no terceiro andar ali? Pronto, então eu vou estar lá, tá? Porque o livro é muito interessante, é fruto das pesquisas dele de mestrado e doutorado no curso de Ciências Sociais. E o tema do livro é Violência no Espaço Escolar, Discurso, Sujeito e as Práticas em Escolas Públicas de Caruaru, Pernambuco. Então, quem puder, vamos lá prestigiar para a gente conhecer esse tema, que é importante a gente estar a par do que está acontecendo no nosso entorno, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com outras coisas que estão acontecendo fora, mas tem o nosso entorno, vamos entender a nossa realidade para poder de alguma forma contribuir para que a realidade melhore. Pois bem, então vamos agora aproveitar o recurso precioso, né? Hora do recurso precioso. Nossa irmã agradecendo muito, ficou muito interessante, vou até assistir de novo, com muitas abordagens, pesquisou bem o tema, né? E vale a pena a gente se debruçar sobre essa temática. Então eu vou pedir ao próprio irmão Sergivano, por gentilmente, fazer a prece. É bom que o pessoal já vê ele também aqui nas redes sociais.
momento vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador e cada um à sua maneira, não é? Faça a sua oração na intimidade com Deus, ouvindo aqui as preces e as palavras que irei proferir. Então, Senhor Deus, nós te agradecemos pela dádiva da vida, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos evoluir, nós te agradecemos por tudo que nos proporciona ao longo de nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos nessa casa e de tudo que a nós nos é dado. Então nós te agradecemos hoje e sempre, e que assim seja. E sendo assim, pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho. Muita paz para todos. Só um minutinho, como é que eu...